Apesar de existir desde a década de 1930, o coletor menstrual, também chamado de copo menstrual, só tornou-se realmente popular nos últimos anos. Cada vez mais mulheres têm optado por trocar os clássicos absorventes íntimos, internos ou externos, por uma das opções de coletor menstrual presentes no mercado. Suas vantagens são muitas, que vão desde o ponto de vista financeiro até questões de preservação ambiental. No artigo Coletor Menstrual, como usar, prós e contras, nós abordamos as principais informações sobre o coletor menstrual, incluindo como usá-lo, marcas famosas e vantagens e desvantagens em relação aos absorventes clássicos. Neste artigo vamos responder às principais dúvidas sobre o copo menstrual, esclarecendo alguns pontos sobre o produto que não foram abordados no artigo anterior. Sugerimos a leitura de ambos os textos, para que você obtenha o máximo de informações sobre o produto. Perguntas e respostas sobre o copo menstrual. Coletor causador. Nos primeiros dias de uso, o coletor pode causar algum desconforto na hora da inserção. Com o tempo, porém, você vai pegar o jeito, e a introdução tende a se tornar mais fácil. O correto é que o copo não provoque dor nem desconforto durante o seu uso. Se ele estiver inserido de forma certa, você vai até se esquecer que o está usando durante alguns períodos do dia. 2. Coletor é tão fácil de ser inserido quanto um absorvente interno. Não. Esse é o único ponto em que o coletor é nitidamente inferior aos absorventes. Há uma curva de aprendizado. No início é mais difícil, mas com o tempo vai ficando fácil. 3. Qual é o limite máximo de tempo que posso ficar com o coletor menstrual inserido? Todos os fabricantes sugerem um tempo máximo de permanência de 12 horas, mesmo que o fluxo menstrual seja pequeno e não consiga encher o copo. O ideal é trocar o coletor no mínimo 2 vezes por dia. 4. O acúmulo da menstruação no coletor não provoca cheiro forte? Não, o que dá origem ao mau odor da menstruação é o contato do sangue com o ar e o algodão. O coletor não tem algodão para absorver o sangue, e ainda veda a passagem de ar pelo canal vaginal, sendo muito mais eficaz em impedir odores que os absorventes comuns. 5. Posso praticar a atividade física com o coletor inserido? Sim, o coletor menstrual foi feito de forma a permitir que a mulher consiga fazer todas as suas atividades diárias habituais. Há relatos de mulheres que utilizam o coletor durante ciclismo, ginástica olímpica, aulas de aeróbica, mergulhos e até saltos de paraquedas. 6. Posso ir à piscina com o coletor? Sim, estar dentro de uma piscina não aumenta o risco de vazamento. 7. É possível ter relação sexual usando o coletor menstrual? Na maioria dos casos, não, pois o coletor obstrui o canal vaginal. Porém, os coletores menstruais descartáveis, como o coletor menstrual Prudence Softcup, são bem menores e ficam inseridos mais profundamente, permitindo que a mulher tenha relações sexuais sem desconforto para ela para o parceiro.
8. Coletor menstrual serve como método contraceptivo de barreira? Não. O coletor menstrual não tem nenhuma ação contraceptiva. Ele serve apenas para armazenar a menstruação, não tendo nenhuma capacidade de prevenir a passagem dos espermatozoides em direção ao útero. Portanto, apesar do risco de gravidez ser baixo durante a menstruação, o correto é utilizar um método contraceptivo junto com o coletor. Leia: é possível engravidar estando menstruada? 9. Coletor menstrual impede a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, DST. Não, o coletor menstrual não funciona como método de barreira contra a transmissão das DST. 10. Show virgem. Posso usar o coletor menstrual? Sim, algumas marcas possuem coletores vaginais de tamanho pequeno, que podem ser utilizados por mulheres virgens. Porém, como o orifício vaginal é mais apertado, a inserção do copo pode ser um pouco mais difícil. 11. Existe risco de romper o ímen com o uso do copo menstrual? Sim, existe sempre o risco de rompimento do ímen. Se isso for uma questão relevante para você, procure o seu ginecologista antes de utilizar o produto. 12. Posso dormir com o coletor? Sim, o coletor pode permanecer inserido a noite toda. 13. Coletor menstrual interfere na lubrificação vaginal? Não. Ao contrário dos absorventes internos, o coletor não absorve a umidade interior da sua vagina nem interfere com o pH vaginal. 14. Posso cortar a haste caso ela incomode, ou fique muito para fora da vagina? Sim, muitas marcas inclusive incentivam que você corte parte da haste de forma a adequar o tamanho do copo à sua vagina. 15. Posso testar um copo vaginal de uma amiga? Não. Para reduzir o risco de transmissão de germes, o copo deve ser de uso individual e intransferível, mesmo que ele seja previamente esterilizado com água fervendo. 16. Posso usar o coletor menstrual junto com o absorvente interno? Não. Tanto o copo quanto o absorvente devem ser usados isoladamente. É um ou outro. 17. Pode haver vazamento de sangue? Pode, mas geralmente isso é sinal que o tamanho do coletor não está adequado para você, ou que ele foi inserido de forma incorreta. Algumas mulheres precisam de 1 ou 2 ciclos menstruais até acertarem o uso do copo. 18. Qual é a vida útil de um coletor menstrual? Se utilizado de forma correta, o coletor pode durar mais de 10 anos. 19. Posso utilizar lubricantes para facilitar a inserção do coletor? Sim, lubrificantes à base de água são permitidos. 20. Quem tem alergia ao látex pode usar o copo vaginal? Sim, basta utilizar uma das marcas de coletor, que não são feitas de látex. A maioria é feita com silicone ou TPE, elastômero termoplástico. 21. Existe o risco do copo ficar entalado dentro da vagina? Não. Não há risco do coletor ficar preso de forma definitiva. Se em algum momento você tiver dificuldade de remover o coletor, relaxe a musculatura pélvica,
ficar tensa pode tornar o procedimento mais difícil. Mude de posição e procure com os dedos retirar o vácuo de dentro do copo. Fazer força com a musculatura do pelinho, como se fosse evacuar, também pode ajudar. 22. Posso utilizar o copo menstrual durante um voo de avião? Sim, não há problema nenhum. 23. O que é melhor? Para quem tem fluxo menstrual intenso, os absorventes tradicionais, ou o coletor. A capacidade de armazenamento do coletor menstrual é bem maior que o dos absorventes, sendo este mais indicado para quem menstruação volumosa. 24. Como é feita a limpeza do copo? Após cada retirada, o coletor deve ser lavado com água corrente e sabão neutro. Se puder fazer isso no banho, melhor. Após o fim de cada ciclo menstrual, o coletor deve ser esterilizado em água fervendo por 3 a 5 minutos e armazenado em local seco e aerado. A maioria das marcas fornece um recipiente para guardar o coletor quando ele não está sendo usado. 25. Como proceder se eu precisar trocar o coletor em um banheiro público? Aconselhamos que ao sair de casa você sempre carregue um coletor extra na bolsa, principalmente se for ficar muitas horas na rua. Se você não tiver como limpá-lo de forma adequada, pode utilizar um papel higiênico ou lenços umedecidos. Ao chegar em casa, pode terminar a limpeza do coletor. 26. Coletor pode ser utilizado fora do período menstrual, por quem tem corrimento vaginal. Não, pois o produto não foi concebido com esse objetivo, e não há estudos clínicos sobre a segurança do coletor nesses casos. 27. Coletor aumenta o risco de infecção ginecológica? Não, o coletor é até mais seguro que os absorventes clássicos, se for utilizado da forma correta. 28. Quem tem candidíase de repetição pode utilizar o coletor menstrual? Sim, em alguns casos, as mulheres referem até redução do número de infecções após iniciarem o uso do copo. 29. Posso utilizar o coletor durante o tratamento para infecção ginecológica? Não. Se você tem uma vulvovaginite e está utilizando pomadas, o ideal é não utilizar o copo menstrual até o fim do tratamento. 30. Coletor menstrual aumenta o risco de infecção urinária? Não, não há relação alguma entre o uso do coletor e o aumento do risco de ter infecção urinária. 31. Copo menstrual atrapalha na hora de urinar? Não, a sua urina sai da uretra, e não de dentro do canal vaginal. O coletor não interfere em nada na hora de urinar. 32. Quem tem útero invertido pode usar o coletor? Sim, não há problema algum. 33. O uso do coletor pode alargar o meu canal vaginal? Não, isso é um mito. Os coletores são extremamente maleáveis, eles não provocam pressão sobre a parede vaginal. 34. Existe limite de idade para o uso do coletor? Não, toda mulher que menstrua, não importa a idade, pode utilizar o copo. 35. Como saber
que o copo está cheio, e é hora de esvaziá-lo. Ponto de interrogação. Não há como saber com certeza se o copo está cheio. Você vai aprender qual é a hora certa de esvaziá-lo com o tempo. No início, se você tiver fluxo elevado, pode realizar as trocas a cada 6 horas, e ir vendo quanto tempo sua menstruação demora para encher o coletor. Na imensa maioria das mulheres, se o coletor estiver bem inserido, não ocorrem vazamentos por transbordamento do copo. 36. Qual é o volume de menstruação que o coletor é capaz de armazenar? Ponto de interrogação. A capacidade de armazenamento dos coletores varia de 20 a 40 ml, dependendo do modelo e da marca. Na maioria dos casos, porém, a capacidade é de aproximadamente 30 ml. Uma mulher perde, em média, 60 ml de sangue a cada ciclo menstrual. Portanto, na maioria dos casos, o volume de armazenamento do coletor é suficiente para não haver vazamentos. 37. Quem usa o DIU pode também usar o coletor menstrual. Sim, mas é preciso ter cuidado para na hora da remoção do copo menstrual para não puxar acidentalmente o fio do DIU, fazendo com que ele saia do lugar. Nestes casos, o ideal é conversar com o seu ginecologista antes de usar o coletor. Ele pode indicar uma redução do tamanho do fio do DIU, para reduzir o risco de deslocamento. 38. Quem toma anticoncepcional hormonal pode usar o copo menstrual? Ponto de interrogação. Se você menstrua, sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 39. Como saber qual é a melhor marca para mim? É difícil dizer de antemão qual é a melhor marca. O ideal é estudar as especificações de cada tipo de coletor, para ter uma ideia geral do melhor modelo. Em muitos casos, porém, as mulheres acabam experimentando mais de uma marca antes de decidir qual é a que se sente mais confortável. 40. Quanto custa um coletor menstrual? Ponto de interrogação. Os modelos descartáveis custam cerca de R$20 e os não descartáveis entre R$70 e R$100, dependendo da marca.